Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar do sétimo cartaz daquelas 14 posturas profissionais de uma pessoa realmente competente. Só lembrando, estamos estudando um artigo sobre 14 posturas profissionais que um sábio entregou a um profissional qualquer que queria se tornar realmente um profissional competente. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você veja, porque é uma sequência, né? Uma sequência de cartazes de competências a serem desenvolvidas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a postura das energias inquietantes. É o sétimo cartaz, a postura das energias inquietantes. Ele começa assim: tenho fome de autossuperação. Meu combustível é o meu entusiasmo. Eu nunca desisto, sou teimoso positivo. Entendo que só qualidade pessoal é que gera qualidade profissional. Meu bom humor me mantém produtivo e forte em relações humanas. E relação com produção é o que mantém minha saúde e o meu emprego. Então, em resumo, né? Esse tema, se a gente fosse reduzir uma palavra, seria mais ou menos assim, vai. O poder da autossuperação e o entusiasmo como combustível para uma vida realmente produtiva. Existe uma característica presente em todas as pessoas que alcançam uma vida extraordinária. Porque não importa a profissão, não importa a condição social, não importa a idade, não importa a origem. Quando observamos os indivíduos que construíram trajetórias marcantes, encontramos um elemento comum: eles nunca aceitaram permanecer exatamente como eram. Sempre possuíam e possuem uma inquietação positiva, uma fome de crescimento, uma disposição permanente para evoluir. Essas pessoas compreenderam o que muitas pessoas demoram anos para perceber. A vida melhora quando nós melhoramos. Os resultados melhoram quando nós crescemos. As oportunidades aumentam quando ampliamos a nossa capacidade de gerar valor. Por trás dessa evolução existe uma força muito poderosa, que é a autossuperação. E alimentando essa força existe outro elemento tão importante quanto, que é o entusiasmo. A autossuperação é o caminho, o entusiasmo é o combustível. A autossuperação aponta a direção, o entusiasmo fornece energia para continuar. A união das duas forças produz uma vida realmente produtiva, significativa e com grandes realizações. Nós não estamos falando apenas sobre sucesso, sobre carreira. É uma reflexão sobre crescimento humano. Porque temos que pensar sobre a capacidade que nós temos de nos tornarmos melhor. A questão é a coragem de continuar sempre avançando. É uma decisão diária de construir uma versão mais sábia, mais útil, mais inteligente de si mesmo. O ser humano nasceu para evoluir. E existe algo extraordinário na natureza humana. Independentemente da cultura, da época, do lugar, do mundo, as pessoas carregam dentro de si o desejo de crescimento, mesmo que esteja adormecido. Porque sempre queremos aprender, queremos conquistar, queremos melhorar, queremos realizar, queremos deixar uma contribuição. Isso é inato, mas às vezes está adormecido. Esse impulso ele não é acidental, ele faz parte da nossa essência. A satisfação verdadeira raramente nasce de uma acomodação, sempre nasce da percepção de algum progresso. Nós sentimos-nos vivos quando percebemos que estamos evoluindo. Nós nos sentimos realizados quando percebemos que há crescimento na nossa vida. Mas uma das maiores fontes de sofrimento humano é a sensação de estagnação. Quando alguém acredita que sua vida não avança, começa a experimentar sentimentos como frustração, desânimo, insegurança, desmotivação, perda de esperança, falta de propósito, depressão. Curiosamente, as pessoas suportam grandes dificuldades quando enxergam progresso, mas até pequenos desafios se tornam pesados se não conseguem perceber qualquer avanço. Por isso, a evolução não é apenas um desejo, é uma necessidade humana. O ser humano, ele precisa sentir que está avançando, precisa perceber que está se tornando algo maior do que foi ontem.
Mas o que seria, no final das contas, a autossuperação? A palavra autossuperação é frequentemente associada a grandes conquistas, mas a essência é muito mais simples. A autossuperação é vencer a si mesmo. E não significa ser melhor do que os outros. Significa tornar-se melhor do que você mesmo, só que do que você era ontem. Um dia por vez. É uma disputa muito saudável entre quem você foi e quem você deseja se tornar. A verdadeira superação acontece quando um tímido aprende a se comunicar, um impaciente aprende a ouvir, um inseguro aprende a confiar a si mesmo, o acomodado desenvolve alguma disciplina, o pessimista começa a ver alguma possibilidade. A autossuperação não é um evento, é um processo contínuo. Não acontece uma vez, acontece todo dia. É uma construção por pequenas escolhas feitas ao longo do tempo. Cada decisão de crescer fortalece a sua própria identidade. Cada pequena vitória aumenta a sua própria confiança. Cada aprendizado amplia suas possibilidades. Com o passar do tempo, essas pequenas transformações constroem uma pessoa completamente diferente. Nosso maior adversário mora dentro da gente. Durante muito tempo, nós acreditamos que nossos maiores desafios estavam do lado de fora, não é? Pensamos que os obstáculos eram a economia, a falta de recursos, o mercado, a concorrência, o governo, a própria empresa, as circunstâncias, o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Mas, embora todos esses fatores realmente possam influenciar nossa trajetória, o maior desafio somos nós mesmos. Essas circunstâncias, essas pessoas, elas têm um papel importantíssimo, que é tocar nas nossas feridas que precisam ser curadas, mas elas não são responsáveis pelas nossas feridas. Eles, no final das contas, não são a causa. Eles somente nos lembram dos nossos desafios internos. E quais são os nossos desafios internos? As nossas crenças limitantes, os nossos medos, nossas desculpas, a procrastinação, nossa resistência à mudança, a tendência à acomodação. Muitas vezes a maior prisão não possui grades. Ela existe dentro da nossa mente. É composta por pensamentos como: eu não sou capaz, já é tarde demais, já estou muito velho, não tenho mais condições, isso não é para mim, não adianta tentar. Essas crenças, elas roubam os nossos sonhos antes que eles tenham a menor chance de nascer. A autossuperação começa quando assumimos responsabilidade pelo nosso próprio crescimento. Enquanto procuramos culpados, permanecemos sem poder. Quando assumimos a responsabilidade, recuperamos a capacidade de transformar a nossa realidade. Existe um lugar onde muitos sonhos morrem sutilmente. Esse lugar chama-se zona de conforto. Curiosamente, ela nem sempre é confortável. Pode ser bem desconfortável. Muitas pessoas vivem insatisfeitas, reclamam do trabalho, reclamam dos resultados, reclamam da situação financeira, mas permanecem exatamente onde estão. E por que isso acontece? Porque a nossa mente prefere o conhecido ao desconhecido. Mesmo uma situação ruim pode parecer mais segura que uma mudança incerta. A zona de conforto cria uma ilusão muito perigosa. Ela convence a pessoa de que permanecer parado é mais seguro do que crescer. Mas existe um grande preço para essa acomodação. Quem não evolui, regride. Quem não aprende, vai ficar para trás. Quem não se desenvolve, perde oportunidades. A vida, ela é 100% movimento. Tudo que para de crescer começa lentamente a se deteriorar. Por isso que a zona de conforto não é um lugar de segurança, é um lugar de estagnação. E a estagnação sempre cobra seu preço. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que a transformação vai acontecer de uma forma instantânea e repentina. Aí, o que acontece? Espera uma mudança radical, espera um resultado rápido, grandes acontecimentos, mas a realidade funciona completamente diferente disso. Grandes resultados normalmente são construídos através de pequenas decisões e pequenas ações repetidas. Uma árvore gigantesca começa com uma semente.
Um prédio imenso começa com um tijolo. Uma carreira brilhante começa com uma decisão. A autossuperação acontece da mesma forma. Ela é construída em pequenas vitórias diárias. Como que pode funcionar isso? Por exemplo, acordar quando o despertador tocou e não apertar o soneca, cumprir uma tarefa importante, terminar o que começou, controlar uma reação impulsiva, praticar um novo hábito, começar a ler um novo livro. Cada pequena vitória fortalece uma mensagem muito poderosa dentro de você. É a mensagem de eu sou capaz. Essa mensagem repetida milhares de vezes transforma sua própria identidade. E quando a identidade muda, os seus resultados também começam a mudar. Existem pessoas que passam pela vida só esperando. Esperam melhores condições, esperam melhores oportunidades, esperam melhores circunstâncias, esperam aquele momento ideal e enquanto esperam, os anos passam. Por outro lado, existem pessoas movidas por uma força diferente, uma inquietação saudável, uma energia construtiva, uma disposição permanente para crescimento. Essa é a postura das energias inquietantes. É a recusa em aceitar a estagnação como destino. É a decisão de continuar evoluindo independentemente das circunstâncias. A pessoa que desenvolve essa postura compreende que sempre existe um próximo nível, sempre existe algo para aprender, sempre existe algo para melhorar, sempre existe um novo desafio a enfrentar. Essa inquietação não produz ansiedade, produz crescimento. Ela não gera sofrimento, ela gera movimento. E movimento é a matéria-prima da evolução. A fome é uma das forças mais poderosas da natureza. Quando alguém sente fome física, procura alimento. Quando alguém sente fome de crescimento, procura evolução. Infelizmente, muitas pessoas perderam essa fome. Passaram a viver apenas para repetir rotinas, repetir os mesmos hábitos de sempre. Sobreviveram tanto tempo que esqueceram de viver. A fome de autossuperação é uma característica comum a todas as pessoas que deixam marcas positivas no mundo. Elas nunca acreditam que já aprenderam tudo, nunca acreditam que já alcançaram o seu limite, nunca acreditam que chegaram ao ponto final, não importa nem a idade delas. Elas estão sempre se perguntando, como que eu posso melhorar e dar um passo a mais? O que eu preciso aprender mais? Aonde que eu preciso crescer? Que habilidade preciso desenvolver? Qual comportamento eu preciso corrigir? Essa fome transforma pessoas comuns em exemplos extraordinários. Porque quem continua aprendendo, sempre continua crescendo. E quem continua crescendo, continua ampliando suas possibilidades. A palavra entusiasmo tem uma origem fascinante. Ela deriva da expressão grego entheos, que pode ser interpretada como Deus dentro. Independentemente da interpretação religiosa, a mensagem é realmente profunda. O entusiasmo é uma energia interior, é uma força que impulsiona você para a ação, uma disposição positiva diante da vida. Muitas pessoas acreditam que entusiasmo é apenas uma emoção, mas é muito mais do que isso. É uma atitude, é uma escolha, é uma forma de interpretar a realidade. Pessoas entusiasmadas enfrentam dificuldades como qualquer outra pessoa. Também sentem medo, também enfrentam perdas, passam por momentos difíceis. A diferença é que elas não permitem que essas situações definam o seu destino e destruam sua energia vital. As pessoas que têm esse entusiasmo, elas continuam acreditando, tentando, construindo, avançando e vão em frente. E é exatamente esta capacidade que as torna realmente pessoas úteis e produtivas. O combustível determina até onde um veículo consegue chegar. Da mesma forma, o entusiasmo determina até onde uma pessoa consegue avançar. Talento sem entusiasmo produz muito pouco. Conhecimento sem entusiasmo produz muito pouco. A experiência sem entusiasmo também vai produzir pouco. Mas quando o entusiasmo entra em ação, todas as capacidades humanas são potencializadas. O entusiasmo ele gera energia, persistência, criatividade, iniciativa, coragem, influência, relacionamentos. Pessoas entusiasmadas encontram caminhos sempre.
Pessoas desanimadas sempre vão encontrar barreiras. O entusiasmo muda a maneira como nós enxergamos os desafios. E quando mudamos a forma de enxergar os desafios, mudamos a forma de enfrentá-los. Porque é aquela velha expressão, né? Nunca desisto. A força da teimosia positiva. Existe uma forma de teimosia que pode te destruir. É a teimosia do orgulho. A teimosia de quem não quer aprender, de quem acha que já sabe, de quem se recusa à mudança. Mas existe também uma teimosia extraordinária, muito construtiva, que transforma sonhos em realizações. Podemos chamá-la de teimosia positiva. A teimosia positiva é a capacidade de continuar quando seria muito mais fácil desistir. É a decisão de permanecer no caminho mesmo diante das dificuldades. É a coragem de insistir quando os resultados ainda nem começaram a aparecer. É a determinação de não abandonar uma meta porque ela exige um esforço maior. As pessoas que realizam grandes coisas raramente são aquelas que nunca enfrentaram fracassos. Normalmente são aquelas que se recusaram a parar diante de um fracasso. Enquanto alguns enxergam obstáculos como sinais para desistir, outros enxergam como parte do processo. A diferença entre os dois grupos não está na dificuldade encontrada, está na decisão tomada diante dessa dificuldade. A vida, ela recompensa aqueles que persistem, mas nem sempre as recompensas são imediatas. E nem sempre da maneira esperada, mas é inevitável. Persistir não significa repetir os erros. Persistir significa continuar avançando enquanto aprende e corrige a rota. É ajustar a estratégia sem abandonar os objetivos. É mudar o caminho, mas sem mudar o destino. As pessoas que alcançam grandes resultados compreendem uma verdade bem simples. Fracassos são apenas eventos. Os fracassos não te definem. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Cometer um erro não significa ser um fracasso. Receber um não significa que todas as portas estão fechadas. Cada experiência contém uma lição. Cada dificuldade contém um aprendizado. Cada desafio contém uma oportunidade de crescimento. A persistência, ela transforma as experiências em sabedoria. E a sabedoria transforma as dificuldades em vantagens futuras. A qualidade pessoal é que vai gerar a sua qualidade profissional. Uma das maiores ilusões do mundo é achar que desenvolvimento profissional pode existir sem desenvolvimento pessoal. Muitos desejam melhorar os resultados, mas sem melhorar a si mesmos. Querem crescimento sem aprender disciplina. Querem reconhecimento sem ter comprometimento. Querem oportunidades sem se prepararem para elas. Mas a realidade funciona diferente. Toda qualidade profissional nasce primeiro de uma qualidade pessoal correspondente. Profissionais organizados normalmente são pessoas organizadas. Profissionais confiáveis são pessoas confiáveis. Profissionais disciplinados são pessoas disciplinadas. Profissionais respeitados são pessoas respeitáveis. Antes de sermos profissionais, somos seres humanos, somos pessoas e levamos para o nosso trabalho os nossos próprios hábitos, os nossos valores, nossas crenças, nossas atitudes, nossa forma de pensar. Por isso que o verdadeiro crescimento começa dentro da gente. Quem melhora como pessoa, inevitavelmente amplia sua capacidade profissional. O mercado, ele muda constantemente. As tecnologias podem mudar, os processos podem mudar, empresas podem mudar, mas algumas características permanecem intactas em qualquer época da vida. É a responsabilidade, a disciplina, a confiabilidade, capacidade de aprendizado, a boa comunicação, a atitude positiva diante da dificuldade e a credibilidade. Essas qualidades, elas não são aprendidas apenas nos cursos, são desenvolvidas através do crescimento pessoal. Muitas vezes, dois profissionais possuem conhecimentos equivalentes, mas um deles se destaca. Por quê? Porque, além da competência técnica, possui maturidade emocional. Além da habilidade, possui aquele compromisso firme. Além do conhecimento, possui sempre uma atitude. O mercado, ele não recompensa apenas o que nós sabemos. Poucas pessoas percebem o valor estratégico do bom humor.
Dentro de um ambiente de trabalho, o bom humor pode ser muito estratégico, porque muitas pessoas enxergam apenas como uma característica de personalidade e para a vida social. Mas o bom humor é muito mais do que isso. O bom humor é uma ferramenta poderosa de relacionamento humano. Pessoas bem-humoradas tendem a criar ambientes mais saudáveis, sociais ou profissionais. As pessoas bem-humoradas, elas facilitam as conexões, elas reduzem as tensões, fortalecem suas equipes, ajudam a resolver os conflitos. E isso não significa viver sorrindo o tempo inteiro, nem ignorar os problemas. Significa desenvolver a capacidade de manter equilíbrio emocional mesmo diante das dificuldades. O bom humor é uma demonstração de muita força, porque é fácil ser agradável quando tudo está bem. O verdadeiro desafio é manter a humanidade quando a pressão está lá em cima, porque nenhuma realização humana vai acontecer de forma isolada. As empresas, elas são construídas pelas pessoas. Todos os negócios são conduzidos pelas pessoas. Os projetos são executados pelas pessoas. As famílias são formadas pelas pessoas. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos vai influenciar diretamente a qualidade dos nossos resultados. Muitos profissionais possuem excelente formação técnica, mas enfrentam dificuldade porque não sabem se relacionar. Não sabem ouvir, não sabem colaborar, não sabem construir confiança. Por outro lado, existem pessoas que criam oportunidades extraordinárias porque aprenderam a lidar bem com os próprios seres humanos. São pessoas que compreendem que relacionamentos criam pontes e toda grande realização, ela exige a construção de pontes. Quem aprende a se relacionar bem, amplia exponencialmente as suas possibilidades de crescimento. Nenhum cliente permanece na sua empresa por causa do seu produto. Permanece por causa da confiança que tem no seu produto, em você e na sua marca. Nenhum colaborador entrega o seu melhor apenas pelo salário. Entrega porque existe um relacionamento. Nenhuma equipe alcança excelência sem ter uma boa conexão humana. Quando os relacionamentos melhoram, a produtividade sem dúvida melhora. Quando a produtividade melhora, os resultados vão surgir inevitavelmente. E quando os resultados aparecem, vão surgir novas oportunidades. Isso é um ciclo, e é um ciclo que explica por que as pessoas inteligentes costumam prosperar em qualquer ambiente. Porque elas entendem que o sucesso é construído através das próprias pessoas. O ser humano, ele foi criado para produzir, para ser útil, para ser produtivo. E produzir não significa apenas trabalhar. Produzir significa transformar potencial em uma contribuição real, palpável. Quando produzimos, nos sentimos úteis. Quando contribuímos, sentimos que temos significado. Quando geramos valor, fortalecemos a nossa autoestima. Existe uma ligação profunda entre produtividade e realização. Profunda. Pessoas que permanecem muito tempo sem objetivos, sem projetos e sem desafios, frequentemente experimentam aquele vazio difícil de explicar. Isso acontece porque nós somos feitos para construir, para crescer, para criar, para colaborar, para servir. Temos que aprender a servir. Servindo, a gente cresce. A produtividade saudável não é apenas uma necessidade econômica, é uma necessidade da própria humanidade. Você já deve ter ouvido falar de Viktor Frankl. Ele viveu uma das maiores experiências dolorosas da história moderna. Foi preso em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e observou algo que transformou a visão sobre o comportamento humano. Algumas pessoas acabavam desistindo, se entregando no campo de concentração, mas outras encontravam uma força invisível para continuar, uma força que não tinha de onde tirar. E a grande pergunta era: o que diferencia um grupo do outro, uma pessoa da outra? Viktor Frankl concluiu que as pessoas que tinham uma razão para viver suportavam muito melhor as dificuldades, porque eles encontravam significado mesmo em meio ao sofrimento. Porque não são os mais fortes que sobreviviam,
não eram os mais fortes fisicamente que sobreviviam aos campos de concentração. Eram os emocionalmente mais fortes que conseguiam encontrar um propósito para continuar vivendo. Essa descoberta deu origem a uma das ideias mais importantes do desenvolvimento humano. Quem possui um porquê encontra forças para suportar quase qualquer como. Muitas pessoas procuram motivação. Viktor Frankl procurava o significado, o propósito. Ele acreditava que a energia humana nasce quando existe propósito. Uma mãe enfrenta noites sem dormir porque existe amor. Um profissional estuda durante anos porque existe uma visão. Um empreendedor enfrenta riscos porque existe uma missão. Quando existe significado, o esforço ele ganha sentido. E quando existe propósito, o sacrifício torna-se suportável. Quando existe uma razão clara, nasce uma força extraordinária dentro da gente, que é o entusiasmo verdadeiro. E ele não depende apenas das circunstâncias, depende da clareza do propósito. Por isso que pessoas com forte senso de missão costumam demonstrar enorme resistência emocional, porque elas sabem por que estão lutando. E isso faz toda a diferença. Uma das maiores contribuições de Viktor Frankl foi mostrar que existe uma liberdade que ninguém pode roubar de você. A liberdade de escolher a sua atitude diante da adversidade. Nem sempre controlamos os acontecimentos, na maior parte das vezes não controlamos, mas sempre podemos trabalhar a nossa resposta diante dos acontecimentos. Essa compreensão transforma completamente a forma como você pode enxergar sua vida. O foco deixa de estar no problema e passa a estar na resposta ao problema, na resposta que você vai dar com a sua atitude. Passa a estar na construção que você vai gerar a partir do problema. A autossuperação começa exatamente nesse ponto, no momento em que deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo e começamos a perguntar de outra forma, o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo. Outro grande pensador, Napoleão Hill, dedicou décadas estudando pessoas altamente prósperas para entender o que elas tinham em comum, quais características apareciam repetidamente nessas pessoas que alcançavam resultados extraordinários. E após anos de observação, percebeu que existia um elemento muito forte. Essas pessoas sempre eram pessoas que possuíam entusiasmo. Não um entusiasmo superficial, não uma euforia passageira, uma energia constante, uma disposição para agir sempre, uma crença profunda naquilo que estavam construindo. Napoleão Hill observou que o entusiasmo funciona como um multiplicador. Ele potencializa o seu conhecimento, o seu talento, a sua comunicação, a sua liderança, potencializa a sua produtividade. Duas pessoas podem até possuir a mesma capacidade técnica e intelectual, mas aquela que trabalha com entusiasmo sempre alcança resultados muito superiores. Porque o entusiasmo ele gera intensidade, e intensidade produz impacto. Um dos conceitos centrais de Napoleão Hill é o conceito do desejo ardente. Segundo ele, grandes realizações raramente são produzidas por desejos superficiais. Nascem de uma vontade profunda, um desejo ardente, uma determinação quase inabalável. É aquela convicção que permanece viva mesmo diante de qualquer obstáculo. É o desejo ardente que transforma os objetivos em compromissos, transforma sonhos em planos, transforma intenções em verdadeiras ações. Quando alguém realmente deseja crescer, encontra o caminho. Quando a pessoa deseja apenas superficialmente, ela encontra as dificuldades, ela vai encontrar as desculpas. Por isso que tantas pessoas admiram o sucesso, mas poucas estão dispostas a pagar o preço da construção do sucesso. O desejo ardente é o combustível que sustenta essa persistência, é ele que mantém a pessoa avançando quando os resultados ainda não estão aparecendo. Napoleão Hill defendia que toda realização nasce pelo menos duas vezes. Primeiro na sua mente, mas depois na realidade. Antes de existir uma empresa, precisa existir uma ideia. Antes de existir uma conquista, existe uma decisão. Antes de existir uma transformação, existe uma visão.
Isso significa que a qualidade dos nossos pensamentos influencia profundamente a qualidade dos nossos resultados. Pessoas que alimentam constantemente pensamentos de derrota tendem a agir com medo. Pessoas que aumentam possibilidades tendem a agir com confiança. A mente funciona como um terreno fértil. Aquilo que plantamos vai crescer. Por isso é tão importante escolher cuidadosamente o que vamos plantar. E isso significa escolher e filtrar o que ouvimos, o que vamos ler, o que vamos assistir, com quem convivemos, quais pensamentos alimentamos diariamente. O entusiasmo floresce em mentes treinadas para enxergar sempre possibilidades. Uma outra grande mente foi Jim Rohn, que se tornou uma das maiores referências mundiais no desenvolvimento pessoal porque defendeu uma ideia muito simples, mas muito poderosa. Para que as coisas mudem, você precisa mudar primeiro. Essa frase resume uma verdade profunda. Muitas pessoas passam anos esperando mudanças externas. Esperam um governo melhor, um mercado melhor, uma empresa melhor, um emprego melhor, umas circunstâncias melhores. Mas esquecem de trabalhar a única variável que está em suas mãos, que é a variável interna, é a própria pessoa. Rohn ensinou que a vida melhora quando você melhora, quando você se desenvolve. Os resultados crescem quando a capacidade que você possui cresce. As oportunidades elas aumentam quando o valor que você entrega aumenta. O crescimento externo ele é sempre resultado do seu crescimento interno. Uma das frases mais conhecidas de Jim Rohn foi a seguinte: não persiga o sucesso, torne-se uma pessoa capaz de atrair o sucesso. Essa visão muda completamente a forma como nós enxergamos o sucesso. Em vez de correr desesperadamente atrás dos resultados, nós devemos investir no nosso desenvolvimento pessoal e das nossas qualidades que vão realmente produzir resultados. Jim Rohn acreditava que grandes mudanças são construídas através de pequenos ajustes diários. Um livro novo que você lê, um hábito que você corrige, uma habilidade que você desenvolve, uma atitude que você melhora, porque pequenas mudanças parecem insignificantes quando você olha de forma isolada, mas quando repetidas durante anos, produz resultados extraordinários. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um mês e subestima o que pode fazer em 5 anos. O crescimento sustentável raramente acontece através de explosões de esforço. Acontece através da consistência, porque a disciplina transforma pequenas ações em grandes resultados. Imagina 2 profissionais começando sua carreira no mesmo dia, que possuem mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma experiência, um conhecimento similar e os salários também equivalentes. No início, se você olhar para os 2, eles parecem iguais, mas um deles decide investir continuamente em si mesmo. Lê livros, faz cursos, aprende novas habilidades, melhora sua comunicação, aprende a se relacionar melhor, desenvolve inteligência emocional, e o outro fica do mesmo jeito, não muda nada. Anos depois, a diferença fica gigante. Não porque um teve mais sorte, mas porque um decidiu realmente crescer. Isso acontece todos os dias nas nossas vidas, nas nossas empresas, no nosso trabalho, todos os lugares, todos os setores. O crescimento pessoal, ele sempre cria vantagens cumulativas. E essas vantagens se tornam visíveis com o passar do tempo, nem sempre imediatamente. Uma das maiores demonstrações de autossuperação é a capacidade de recomeçar. Imagina um empreendedor que investe suas economias todas em um negócio e trabalha muito, faz planos, cria expectativas, mas o projeto não vai para frente. A maior parte das pessoas parariam ali mesmo, encerrariam a sua jornada ali mesmo. E acabariam concluindo que realmente não tinham capacidade para aquilo, que não nasceram para aquilo, que a tentativa foi um erro. Mas algumas pessoas respondem de forma diferente. Elas analisam, aprendem, corrigem e recomeçam.
Existe uma pesquisa do Sebrae que diz que a maior parte das pessoas de muito sucesso chegaram a quebrar pelo menos 3 vezes. O fracasso, ele não é o ponto final. Ele é apenas uma sala de aula e onde muitos maiores empreendedores passaram por ela. Porque a maior parte dos grandes empreendedores, como eu falei, passaram por grandes derrotas antes de alcançar o sucesso. E o que diferencia eles não é a ausência de erros, é a presença da persistência. Todos os seres humanos enfrentam momentos em que precisam recomeçar. Depois de uma perda, um divórcio, uma decepção, um luto, uma crise financeira, uma mudança profissional, uma doença, um fracasso. E o recomeço vai exigir o quê? Coragem, porque ele precisa de que a pessoa tenha esperança. Exige que a pessoa acredite novamente. Exige que a pessoa dê um novo passo quando seria muito mais fácil aceitar e ficar parado. E existe algo extraordinário quando a pessoa decide recomeçar. O recomeço revela forças que você não conhecia que possuía. Forças que você nem tinha ideia que possuía. Muitas pessoas descobrem sua verdadeira capacidade justamente após os momentos mais difíceis da sua vida. O sofrimento, ele não cria força, mas frequentemente revela a força que já existia dentro de você que você não conhecia. Quando a gente vê um atleta no pódio, levantando um troféu, são aqueles poucos minutos de glória que nós estamos vendo. Só que a gente não vê os treinos, não vê os sacrifícios, não vê as dores, as renúncias, as derrotas que ele teve, vê só o pódio. E é exatamente ali que a vitória foi construída, no dia a dia, nos bastidores daquele esportista. Nos bastidores com muita disciplina, com persistência, com recomeços, com repetição, com muito autocontrole, com inteligência emocional. A vida funciona da mesma forma. As pessoas admiram os resultados, mas os resultados são apenas a parte visível de um processo longo e muitas vezes invisível. Todo sucesso possui uma história que quase ninguém consegue enxergar. E toda história de sucesso é construída através de autossuperação. Quando nós observamos histórias de crescimento humano, em qualquer área da vida, nós sempre vamos encontrar alguns padrões semelhantes. As pessoas que evoluem sempre assumem responsabilidades, sempre mantêm entusiasmo, sempre aprendem continuamente, persistem sempre, mesmo diante das dificuldades, desenvolvem grandes relacionamentos e relacionamentos saudáveis, se recusam a se acomodar, sempre mantêm vivo aquele desejo de crescer. São pessoas que compreendem que a vida não melhora por acaso, a vida melhora quando você melhora. Esse é o princípio que une todas as histórias de superação. A vida é uma construção diária. Existe uma armadilha mental que nos afasta do nosso crescimento. A crença de que um dia tudo vai mudar de repente. Não vai. Não adianta a gente acreditar que vai haver um momento mágico, aquela grande oportunidade, aquela grande transformação instantânea. Mas não é assim. É sempre aos poucos, é dia a dia, é naquela pequena decisão, naquele pequeno hábito que você muda. O sucesso é construído todos os dias. A confiança é construída todos os dias. A sua credibilidade é construída todos os dias. Os seus relacionamentos são construídos e precisam ser alimentados todos os dias. A nossa saúde, ela é construída todos os dias. Então, o futuro, ele não vem pronto. Ele é fabricado pelas suas escolhas que você faz todos os dias. Por isso que a autossuperação não é um evento extraordinário. É uma prática cotidiana. É uma forma de viver. É um compromisso permanente com o crescimento. Quem compreende isso deixa de procurar os atalhos e passa a construir seus próprios fundamentos, viver por princípios. E fundamentos e princípios é que sustentam as grandes realizações. Quando nós pensamos em legado, muitas vezes imaginamos grandes patrimônios, grandes empresas, imóveis, grandes fortunas, mas existe um legado muito mais poderoso. O legado da influência, do exemplo, dos valores, das atitudes.
porque pessoas que se superam inspiram outras pessoas a se superarem. Pessoas que crescem estimulam outras pessoas a crescerem. Pessoas que enfrentam desafios com coragem ensinam coragem sem nem precisar dizer nenhuma palavra. Muitos dos maiores ensinamentos que recebemos não vieram de discursos, vieram dos próprios exemplos. O pai que trabalhou a vida inteira de forma honesta, a mãe que nunca desistiu, o professor que acreditou no aluno, do líder que serviu a sua equipe, do amigo que sempre esteve lá firme. O legado verdadeiro não é aquilo que nós deixamos para as pessoas, é aquilo que deixamos dentro das pessoas. Uma das características mais marcantes das pessoas que evoluem sempre é a responsabilidade. Elas sabem que nem tudo que acontece em suas vidas depende só delas, mas a resposta que vão dar aos acontecimentos depende totalmente delas. Responsabilidade não é culpa, responsabilidade é poder. Quando culpamos tudo e todos, entregamos nosso poder. Quando assumimos responsabilidade, recuperamos a nossa capacidade de agir. A responsabilidade nos transforma de vítimas em protagonistas, porque nos coloca novamente no comando da nossa própria trajetória. Responsabilidade é a capacidade de responder. Responsabilidade é a capacidade de responder aos eventos. Esse princípio está presente em todos os grandes exemplos de autossuperação. As pessoas extraordinárias não esperam que o mundo resolva seus problemas. Elas começam resolvendo o que está no seu alcance. E a partir daí, constroem mudanças gigantes. Uma das maiores descobertas que alguém pode fazer é que entusiasmo não é apenas um sentimento, é uma escolha. Não escolhemos todas as circunstâncias, mas escolhemos a postura diante das circunstâncias. Podemos escolher alimentar esperança ou alimentar desânimo. Podemos escolher alimentar gratidão ou alimentar reclamação. Podemos escolher alimentar crescimento ou alimentar acomodação. Todos os dias nós recebemos a oportunidade de fazer essas escolhas. E todos os dias as nossas escolhas vão moldar a nossa energia. E o entusiasmo, ele não ignora a dificuldade. É simplesmente uma decisão que as dificuldades não vão definir o seu destino. O entusiasmo mantém viva a crença de que existe algo muito melhor na sua frente. O entusiasmo preserva a capacidade de você sonhar. Fortalece a sua disposição para agir, para tomar uma atitude. O entusiasmo, ele transforma os obstáculos em desafios. Os desafios são transformados em crescimento. O segredo não é fazer somente aquilo que tem propósito. O segredo é colocar propósito em tudo que você precisa realmente fazer. Você precisa ter fome de autossuperação, porque o seu combustível vai ser o seu entusiasmo. Recuse a estagnação, recuse. Seja um eterno aprendiz. Busque crescer continuamente. Busque se tornar uma pessoa melhor. Busque ampliar sua contribuição, sua colaboração. Lembre-se que qualidade pessoal é que gera qualidade profissional. Então, invista todos os dias no seu desenvolvimento. Compreenda que seu comportamento influencia diretamente seus resultados. Compreenda que seus hábitos vão moldar o seu futuro. Seja um teimoso positivo. Assuma a responsabilidade por quem você quer se tornar. Não espere as melhores circunstâncias. Não espere as melhores condições. Não espere garantias. Avance sempre. A vida, ela recompensa aqueles que mantêm viva a chama do entusiasmo e a coragem da autossuperação. Porque existe uma pessoa que você foi e existe uma pessoa que você é. E existe uma pessoa que você pode se tornar. Você pode continuar exatamente como você está, ou pode iniciar um novo ciclo de crescimento. Pode permanecer preso às suas limitações atuais, ou pode desenvolver novas capacidades. Você pode alimentar a sua acomodação, ou pode alimentar as energias inquietantes que moram dentro de você. Você pode esperar ou pode agir. Pode desistir ou pode recomeçar. A decisão sempre estará em suas mãos. Mas lembre-se, a vida extraordinária não é construída por pessoas extraordinárias. É construída por pessoas comuns que decidiram crescer um pouquinho a mais por dia. Muito legal, né?
Cada cartaz desse, ele é curtinho, mas ele traz tanto conhecimento. Bom, espero que você tenha gostado de mais este aprendizado, de mais este cartaz, de mais esta competência. E lembrando que a gente está ainda na metade do artigo, hein? Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!